Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, hoje, 5 de março de 2022. Informamos que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Para iniciar os trabalhos, passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Sebastião Porto, para que o mesmo faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 603ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada no dia 19 de fevereiro de 2022. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2022, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do senhor vereador a ausência do vereador Carlos Alberto Jovem, pelo senhor secretário, o vereador Sebastião Pereira Porto. Dando continuidade, o senhor presidente requisitou a leitura das atas da 601ª sessão ordinária e da extraordinária realizada no dia 29 de dezembro de 2021, da sessão extraordinária realizada no dia 27 de janeiro de 2022 e da 602ª sessão ordinária, e colocadas em votação foram todas aprovadas por unanimidade. Posteriormente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão ordinária. Projeto de lei do Executivo 008 dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional especial e da outras providências. Requerimento 001 requer o credenciamento do município no Laboratório Regional de Prótese Dentária, de autoria do vereador Damião Almeida Silva. Requerimento 002/2022 requer a construção de área coberta na Unidade Básica de Saúde da Família Nancy Guedes da Silva, na comunidade Cacimba Nova, de autoria do vereador Frederico de Almeida. Moção de pesar número 002 requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Apolônio Gomes da Silva, Apoloinho. Moção de pesar 003 requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Sebastião da Silva Flor, seu Bati. Moção de pesar número 004/2022 requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Antônio Rodrigues. Moção de pesar número 005 requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Antônio Ribeiro da Silva, todas de autoria desta edilidade. Moção de aplauso 002 requer que envie votos de aplauso ao estudante Tiago Cardoso, em virtude da conclusão do curso de medicina. Moção de aplauso 007 requer que envie votos de aplauso ao estudante José Isaac Gonzaga da Silva, por ter alcançado 980 pontos na prova de redação do Enem, ambas de autoria desta edilidade. Abrindo o pequeno expediente, o senhor presidente José Fernando Leite Aires fez uso da palavra e transmitiu aos pares algumas comunicações. Dando sequência, abriu a tribuna para os vereadores que assim desejaram fazer uso da palavra. Vereador Frederico de Almeida, Damião Almeida Silva, Marinésio Almeida Sampaio, Sebastião Pereira Porto. No segundo expediente, foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de lei do Executivo número 005, dispõe sobre o programa Guarda Subsidiado para a Família Extensa de Criança e Adolescente em Situação de Risco Social, na forma do artigo 227 da Constituição Federal e artigos 4º, 5º, 25, 87 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 008 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, aprovado por unanimidade. Requerimento número 001
e 002, ambos aprovados por unanimidade. Moções de pesar número 02, 003, 004 e 005 foram todas encaminhadas aos familiares. Moções de aprazo 006 e 007, ambas aprovadas por unanimidade e encaminhadas, todos encaminhados. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, encerrou a presente sessão. Ordinário e eu, Sebastião Pereira Porto, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim, juntamente com o presidente e o segundo secretário. Em discussão a ata da sessão anterior, alguma alteração, alguma correção? Não havendo, colocada em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade. Requerimento número 003/2022. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal para que determine a restauração ou reconstrução da passagem molhada existente na saída para os sítios São Bento, Matumbo, Riacho do Açude e Santa Rosa, em virtude da mesma se encontrar bastante danificada pelo tempo, necessitando de reparos ou reconstrução urgente. Justificativa. É sabido que todos os boavistenses que a passagem molhada existente neste local é de suma importância para interligação com os vários sítios de nossa cidade, acima citado. A mesma já fora construída e recuperada há bastante tempo e atualmente se encontra bastante danificada e destruída, necessitando assim de intervenção do Poder Público Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, Carlos Antônio Macedo de Farias, vereador. Moção de pesar 008. Senhor presidente, os vereadores que apresentam subscrevem com assento nesta Igreja Casa Legislativa Mirim, vêm, através desta, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar aos familiares pelo falecimento da senhora Josefa Antônia Oliveira Guedes, ocorrido no último dia 24 de fevereiro. Nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestando nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, sobrescrito por todos os vereadores. Moção de aplauso 009. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar que esta Casa Legislativa Mirim registre em seus anais e conceda os votos de aplauso ao estudante da Uninassal José Carlos Santos Rocha, em virtude da conclusão do curso de Engenharia Elétrica. Solicitamos ainda que seja enviado uma cópia desta moção de aplauso. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, subscrito por todos os vereadores. Ainda no pequeno expediente, algumas informações. Iniciar com o ofício 020 da Secretaria Municipal de Saúde, que solicita agendamento para audiência pública de prestação de contas quadrimestrais referente aos meses de setembro e dezembro do ano 2021. A gente vai marcar a data e informar tanto à secretária como aos senhores vereadores. Vocês acham melhor fazer após a sessão, no próximo sábado? Audiência pública? Não é melhor após? Né? Seria de hoje a 15, a gente faz após a sessão, a audiência pública. Gostaria também de informar que recebemos o ofício 0082/2022 do senhor conselheiro Fernando Rodrigues Catão, presidente do Tribunal de Contas, nos seguintes termos.
Senhor presidente, em cumprimento ao que determina o parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição do Estado e o inciso 4º do artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 18 de 1993, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, estamos enviando o processo eletrônico TC 08905/20, referente à prestação de contas do município de Boa Vista, exercício 2020, para os fins estabelecidos no artigo 59-F da mencionada lei orgânica, segue anexo DVD contendo documentação pertinente à citada prestação de contas, bem como os pronunciamentos dos órgãos técnicos do Ministério Público e plenário deste tribunal. A referida documentação também poderá ser acessada no meio do portal eletrônico portal.tc.pb.gov/tramita, nos termos do parágrafo 2º, 4º e 5º do artigo 13 da Constituição Estadual. A Câmara Municipal deve se pronunciar sobre o parecer prévio emitido pelo tribunal no prazo de 60 dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por esta Corte. Outro sim, esclarecemos que somente por votação de no mínimo 2/3 dos membros do Poder Legislativo poderá esse poder manifestar contrariamente ao pronunciamento da Corte de Contas, ressaltando que deverá ser assegurado ao gestor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E dentre a documentação anexa está aqui o parecer prévio, em que os membros, o seu presidente, os conselheiros, doutor procurador-geral, senhores conselheiros substitutos, considerando o relatório da equipe técnica desta Corte, bem como o parecer oferecido pelo Ministério Público Especial, bem como atendimentos aos índices constitucionais e legais obrigatórios de saúde e educação, voto para os seletivos senhores conselheiros, membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para que emita parecer favorável à aprovação das contas do senhor André Luiz Gomes de Araújo, prefeito do município de Boa Vista, relativa aos exercícios financeiros de 2019, encaminhando a consideração da Igreja Câmara de Vereadores do município. Declaram atendimento integral em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte daquele gestor, julga irregulares os atos de gestão e ordenação das despesas do senhor André Luiz Gomes de Araújo, prefeito do município de Boa Vista. Está aqui toda a documentação, o CD contendo todo o processo já foi baixado ali no computador, quem quiser ter acesso. E a partir da leitura desse ofício informativo, esta casa tem 60 dias para apresentar relatório e projeto de resolução em conformidade ou não com o parecer do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Toda a documentação será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, que é a responsável pela análise das contas do excelentíssimo senhor André Luiz Gomes de Araújo, prefeito constitucional do município de Boa Vista, exercício de 2019. Também compartilhado com os senhores vereadores durante a semana passada, no dia 24 de fevereiro, tivemos a análise das contas da Câmara Municipal de Boa Vista, ano de 2020, sobre a minha responsabilidade. Nessa prestação de contas, os interessados, a minha pessoa como gestor, e os vereadores Isenaldo Nascimento, Orlandino Pereira de Farias, Marinês Almeida Sampaio, Joaquim Luiz Meira, Carlos Alberto Jove, Carlos Antônio Macedo de Farias, Sebastião Pereira Porto, Humberto Pereira, Herbert Wagner Virgínio de Almeida, os vereadores que exerceram o mandato na 6ª legislatura. E graças a Deus, a decisão do Tribunal de Contas na primeira Câmara a decisão, o acórdão da Câmara, da primeira Câmara,
com fundamento no artigo 71, inciso 2º da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Estadual número 18, julgar regulares as contas de gestão geral do senhor José Fernando Leite Aires, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Boa Vista, exercício financeiro 2020. Segundo, declarar o atendimento integral às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal do sobredito gestor relativamente ao exercício financeiro. Presente ao julgamento, representando o Ministério Público, publique-se, intime-se e cumpra-se a parte. Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, presidente. Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, relator. Elvira Samara Pereira de Oliveira, membro do Ministério Público. Esses são os membros da primeira Câmara. E aí eu já compartilho e agradeço a confiança dos pares. Agradeço o apoio da mesa diretora. Agradeço o apoio dos funcionários. Agradeço a assessoria contábil na pessoa de Edmir Paiva, Luciana, e agradeço a assessoria jurídica na pessoa de Dr. Maviael, e graças a Deus, desde 2015 que assumi a presidência desta casa, de 2015 a 2020, todas as contas sendo aprovadas, o que aconteceu também com o meu antecessor, o vereador Antônio Macedo, teve os 10 anos à frente da presidência da casa e os 10 anos as contas aprovadas, né? Eu acredito que, com o apoio, todos nós aqui juntos, de mãos dadas, o nosso município continuará sendo referência no estado da Paraíba, de lisura, de probidade, de seriedade com os recursos públicos, né? E graças a Deus isso vem acontecendo em ambos os poderes, que continue assim, mantendo o equilíbrio financeiro fiscal, para que o desenvolvimento de nossa cidade continue cada vez mais. A gente não pode aceitar de forma alguma descontroles fiscais e financeiros, né? São nas adversidades que a gente vê que um país como o nosso Brasil sobressaiu com um crescimento quase de 5% no ano de 2021, mesmo diante de uma pandemia, né? Eu acredito que os municípios brasileiros nunca receberam tantos recursos como nesses últimos anos e vem recebendo recursos do governo federal. E isso é mais do que justo, porque é no município onde as pessoas precisam ser atendidas no posto de saúde, é no município onde se tem uma educação pública de qualidade, é no município onde os serviços estão mais próximos das pessoas. E mais do que justo, esses recursos virem para os municípios serem aplicados diretamente, e as pessoas, estando perto, podem muito bem ter um poder maior de fiscalizar se os gestores públicos estão aplicando adequadamente os recursos públicos. Então, aqui, quero, mais uma vez, agradecer primeiramente a Deus, a todas as pessoas que, de alguma forma ou de outra, contribuem para a nossa administração, seja de forma orientativa, seja dando-nos conselho, seja puxando a orelha aqui e acolá, porque a administração ela não é feita sozinha, somos todos nós de mãos dadas. Agradeço aos pares da 6ª legislatura pela confiança e aos atuais pares também, que depositaram na minha pessoa, na mesa diretora composta por Flávio Soares, por Sebastião Porto e por Marinésio, os destinos desta casa na gestão administrativa financeira. Então, que possamos continuar dessa forma, com seriedade, com lisura e principalmente com transparência dos serviços aqui realizados. Acredito que o serviço público, a maior marca que todos os gestores devem ter é a transparência. E já aqui
mais uma vez, parabenizar o prefeito que teve as suas contas de 2019 aprovada mais uma vez por unanimidade no Tribunal de Contas, né? Boa Vista continua sendo referência. Antes de... Vou pedir para o segundo secretário registrar quem deseja fazer uso da tribuna e reforçar apenas aos senhores vereadores e a quem nos assiste que no próximo dia 15 de março, numa terça-feira, teremos um encontro de vereadores aqui no município de Boa Vista, promovido pela UVB Seccional Paraíba, cuja presidente é uma vereadora, nesse mês da mulher, nesse mês dedicado à mulher. Eu acredito que a vereadora vai trazer uma palavra da importância feminina na participação política. E vamos apenas aguardar a visita essa semana para a gente decidir o local da realização desse evento. Se aqui neste plenário ou se lá no ginásio de esportes da Betonite União. Mas desde já coloque aí na sua agenda esse evento dos vereadores promovido pela UVB, com o apoio da Câmara Municipal de Boa Vista, apoio da Prefeitura Municipal de Boa Vista, no próximo dia 15 de março, a partir das 9 horas até 1h da tarde, e teremos a participação do presidente nacional da União dos Vereadores do Brasil. Com a palavra, o vereador Sebastião Porto. Excelentíssimo senhor presidente da Casa, José Fernando Leite Aires, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes, funcionários da Casa, Faustino e seus filhos, que prestam um grande serviço aqui para esta casa, Carlos da Malhadinha e os queridos internautas que participam online desta sessão. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o excelentíssimo senhor presidente da Casa por suas contas aprovadas no ano 2020. E isto nos orgulha muito. Todos os vereadores estão de parabéns, mas os parabéns maiores vai para o presidente, porque toda a responsabilidade, toda a direção dos trabalhos, toda a dignidade de manter as contas em dias, sem arredar uma vírgula só de sua capacidade, de sua honestidade com esta casa, com este povo boavistense. E isto nos inspira, não só a nós vereadores, mas acredito que inspira também a todos os boavistenses em futuras e boas grandes administrações deste jovem, talentoso, que nos orgulha presidir esta casa. Um grande administrador, um grande presidente e um grande conselheiro. Parabéns, Fernando, e que Deus conceda sempre a você essa maestria de administrar com honestidade, com dignidade e com trabalho. Quero parabenizar também o excelentíssimo senhor prefeito pelas suas contas aprovadas no ano 2019. E que seja sempre assim, prefeito. Trabalhando em prol deste povo, com responsabilidade, com honestidade, é que você alcança esses objetivos. O objetivo de ser um homem público, mas com a dignidade que você pode exercer para todos os boavistenses, para um dia você ser recompensado de uma forma digna. Quero aqui também parabenizar a Secretaria de Educação e, em especial nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, que de uma maneira satisfatória, alegre, felizes, estão retornando às aulas de uma maneira presencial. Parabenizar os queridos, digníssimos professores e professoras de Boa Vista. Mesmo eu sabendo que é uma profissão árdua, não que eles não queiram, não que eles não tenham amor a esta profissão que exerce, mas é árdua porque tem uma capacidade e exerce ela de cumprir as tarefas e trazer para os nossos
filhos queridos, nossos netos, nossos boavistenses, a educação, que é a mola principal do progresso, do futuro, não só do país, mas dessas famílias. Parabéns a todos e desejo muitas felicidades. Desejo que esta pandemia desapareça de uma vez, para que a gente possa rir de alegria, rir de sabedoria, e que nossos boavistenses venham comungar os nossos ideais, que é participar das aulas, da educação, do esporte, das festividades que o calendário boavistense oferece. Quero também parabenizar a todos os agricultores por uma boa promessa de inverno que já está retornando. Ontem mesmo já tivemos inverno. Aqui em Boa Vista não choveu muito, mas o pouco com Deus é muito. Mas nas cidades circunvizinhas já tem notícia de boa chuva. Isso nos traz alegria, nos traz alento para esta classe tão trabalhadora, que sofre tanto com este clima que a natureza nos oferece. Então, encerro minhas palavras, desejando felicidade a todos e que, se Deus quiser, iremos lutar por uma Boa Vista sempre maior. Obrigado, vereador Sebastião, pelas palavras. Com a palavra, o vereador Carlos Jovem. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlos da Viração, muito bom dia. Viração. Na abertura dos trabalhos dessa casa, nós tivemos aqui o tema levantado nessa casa aqui, por nós, na presença do senhor prefeito, foi a questão do pagamento de aposentados em Boa Vista, de funcionários da prefeitura, né, através do Bradesco, e o prefeito ficou de conversar com o Bradesco, né, para ver se há essa possibilidade, né. Eu tive uma conversa há poucos dias, conversa muito boa com o proprietário da Casa Lotérica de Boa Vista, o senhor Renato Vitorino Soares, se havia a possibilidade de pagar os aposentados de Boa Vista. E ele me garantiu que havia sim, né? E fazia um movimento, ficou por minha conta, que sou presidente do sindicato, que lá representa uma parte dos trabalhadores e aposentados, de fazer uma mobilização para que eles transfiram seus pagamentos para a Casa Lotérica. Porque aí nós vamos resgatar o mercado de Boa Vista. Eu lembro, em 97, quando eu fiz aquele movimento, que foi criada uma agência bancária em Boa Vista, o mercado de Boa Vista funcionou, a cidade era animada. Porque era 10 dias do mês os bancos pagando. E aí eu saí muito otimista com as palavras de Renato, sabe? Dando essa possibilidade de que haveria condições sim de pagar os aposentados de Boa Vista na Casa Lotérica. E eu já comecei a fazer o movimento já. Já comecei a movimentar, pedindo aos aposentados que, como nós temos os primeiros que se aposentam, o primeiro pagamento a receber, geralmente vem para o Bradesco, e tem muitos que estão vindo, porque hoje em dia os benefícios são fechados em qualquer cidade do país, né? Não tem mais aquele negócio, Campina Grande. E muitos vêm banco de Bradesco queimadas, e eles estão se deslocando para receber em queimadas. E aí já estou pedindo às pessoas que vá à Casa Lotérica e transfira já para poder ver se a possibilidade do segundo pagamento receber na Casa Lotérica. Com isso, eu e alguns companheiros vereadores que vê algum aposentado, que perguntam onde receba, que tem gente a ver tem conta na Caixa, né? Fica com mais facilidade. Ele me disse que alguns dá algum trabalho, né? Não consegue com facilidade a sua transferência, mas outros. E aí todas as pessoas estão vindo para o sindicato, que já tem, nós temos a informação do primeiro pagamento. Eu já estou mandando procurar a Casa Lotérica e vou, através do sindicato, a tesoureira Solange Macedo, a secretária Claudiana, nós estamos já fazendo um movimento e mandando as pessoas que procuram a Casa Lotérica. Isso pensando no futuro no mercado de Boa Vista, né? Porque se o mercado, essas pessoas recebendo aqui, é claro que vai surgir novos empregos. A cidade vai se movimentar, né? Como eu já vi no passado, e todo mundo já viu no passado, a grande movimentação que tinha em Boa Vista quando os aposentados recebiam em Boa Vista. Então eu já estou fazendo esse trabalho e vocês por aí também podem ser um soldado, perguntar a algum aposentado onde recebe e pedir para transferir para a Casa Lotérica, para nós erguer Boa Vista, né? Exatamente. São só essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Importante esse fato aí, realmente, essa possibilidade dos aposentados receber aí com o dono da lotérica se comprometendo, né, a
manter recursos para pagamentos, né? Com a palavra, o vereador Marinés. Isso antes de Marinés falar, gostaria de dizer que já enviei novamente expediente ao Banco Bradesco e vamos agendar para esse mês de março essa audiência pública para que o Bradesco venha prestar esclarecimento se estão realmente cumprindo o contrato oriundo da licitação da folha de pagamentos com os servidores do município de Boa Vista. Com a palavra, o vereador Marinés. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, funcionários da casa, Faustino Filmagem e sua equipe, Carlos de Aviração, minha filha Lália, que está aqui no plenário aqui. Como já é de praxe, não poderia ser diferente, iniciarei agradecendo a Deus. Agradecer a Deus por tudo, por estar aqui. Sem Ele nada seria possível. Compartilho com o Carlos a ideia dele, muito louvável, Carlos, porque quando um aposentado sai da zona rural e vem aqui receber, no mínimo, uma mochila de pão, leva para casa, no mínimo. E gera emprego, gera renda para o município. Parabenizar aqui o senhor presidente, na pessoa do senhor Fernando Ares, pelas contas desta casa aprovada, exercício 2020. Não poderia ser diferente, presidente, com a capacidade e a honestidade que Vossa Excelência conduz os trabalhos dessa casa, não poderia ser diferente, mas nos orgulha de fazer parte dessa bancada. Ao prefeito André, por suas contas também aprovadas, exercício 2019, que nos orgulha também, a pessoa ser o gestor, trabalhar com o dinheiro público, e ter suas contas aprovadas. Parabéns. Isso mostra a seriedade que ambos têm com o nosso município. Aproveitar aqui o momento para solicitar, pedir ao secretário de Agricultura, Neto Meira, que deu uma ajeitada nas estradas do Caluete, BR-412, Caluete, a PB 138, está de péssima qualidade. Dá uma ajeitada, uma melhorada. E também aproveitar o momento aqui para pedir ao secretário de Ação Social, senhor Herbert, nas condições de secretário de Esporte, que viabilize a volta da escolinha na quadra do Caluete. Está aproximadamente 80 dias que o professor entrou de férias e até agora não voltou. Deve ter voltado a trabalhar, mas para a escolinha lá, Zeninho sabe que os meninos dele estudam lá nessa. E, além do mais, ocupar a mente daquelas crianças. Todo sábado era aquela alegria daquela criançada de receber aquelas aulas, aquelas orientações do professor e que viabiliza a volta. Já passou do tempo. Falaram que era assim que começasse as aulas, mas já começou a aula que nem deveria. Deveria ser casos à parte. Então aqui fica aqui o meu pedido, o meu apelo, em nome daquela criançada que não é só do Caluete, é de Cacimba Nova, é de Catolé, é do Riacho Fundo, é de todo canto, todo sábado estão ali. A partir das 7 horas da manhã, a gente quer encontrar o colega Zininho, pode ir no sábado, que ele está lá com os filhos dele, sobrinho, vizinho, e é muito louvável. Então, para o momento era só, encerrar aqui dizendo que Deus é bom o tempo todo. Muito obrigado. Obrigado, Marinés, pelas palavras dirigidas à minha pessoa e à mesa. Com a palavra, o vereador Fred. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que estão aqui no plenário desta casa, internautas que nos assistem, bom dia.
Inicialmente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, presidente desta casa, por mais uma conta aprovada, e ao senhor prefeito, André Luiz Gomes, onde ambos exercem suas funções com muita responsabilidade e compromisso com o dinheiro público para a nossa população. Gostaria aqui de fazer um registro muito importante que tivemos esta semana, foi o retorno presencial das aulas em nosso município. Um momento muito importante para que as nossas jovens, crianças, possam voltar a ter o convívio direto com o seu professor e com seus colegas de sala de aula. Desejar não só aos alunos, mas sim a todos os senhores professores uma boa sorte e que Deus possa dar discernimento a todos vocês para recuperar este tempo que teve de ausência com esses alunos em sala de aula. Gostaria aqui de reforçar, como o senhor presidente já fez, e reforçar as palavras também aqui do colega vereador Carlos Jovem. Uma ação muito importante para que esse dinheiro, que ele seja pago aos aposentados, pensionistas e aos funcionários deste município, possa de uma forma mais direta circular em nosso comércio. Porque com isso a nossa cidade vai continuar crescendo e o comércio, a nossa economia, precisa se fortalecer. Então, Carlos, parabéns pela sua iniciativa e já me coloco à disposição para também ser mais um soldado nessa busca desse direito e que os trabalhadores que já passam o mês todo à espera de receber seus salários, pelo menos diminuir o sacrifício de estar nas portas esperando que alguém vá pagar. Se o pessoal está passando o mês inteiro esperando o seu salário, ficar esperando quem pagar, Carlos Jovem. Então, senhor presidente, reforço mais, até porque no início do ano passado, apesar da pandemia, fui autor desse requerimento, onde solicito uma audiência pública com a agência do Bradesco, para que ela possa mostrar o que realmente ela não está cumprindo com os nossos contratados. Aqui quero fazer mais uma vez, que através de um requerimento 040, faço uma solicitação onde peço que a Secretaria de Obras, não só devido à volta às aulas, mas que ele faça a limpeza e capinação dos abrigos das BRs. Isso aí vão ser pontos onde os alunos vão estar esperando o ônibus para vir para as escolas. E eles estão um pouco sujos do mato, mato seco, e que não só faça a limpeza naquele quadradozinho, faça um entorno maior para que o motorista veja se tem um aluno esperando, para que o aluno que esteja esperando o ônibus veja já que ele já está vindo. Então, reforço aqui mais uma vez esse
através desse requerimento, faço esse pedido. E também, na circunstância de hoje, uma parte do alunado da Malhadinha ter que se deslocar para a escola de Santa Rosa, eu solicito aqui, verbalmente, mas já está feito, através de requerimento 059, a colocação de um abrigo naquela comunidade, para que os alunos possam se abrigar do sol à espera do transporte público para que leve para suas escolas. Com isso, senhor presidente. Não, agradeço ao colega pela parte. Sobre outro assunto que eu ia falar e registrar aqui a gente vivendo momentos bons de esperança, de expectativa com a pandemia que tanto assolou, afetou, torturou a população. Quando surge os caminhos de voltar as coisas a normalizar, vem a ignorância do ser humano e inicia uma guerra. Que aqui fica o meu protesto ao presidente da Rússia por tirar a vida de pessoas inocentes, de criança, de destruição, de destruir a humanidade. Isso é triste. A gente está vivendo esse momento porque não é fácil você ver o que está acontecendo com o ser humano. Deixar suas casas, seus lares, suas famílias para trás por conta da ambição do ser humano. Era só isso, colega. Muito obrigado. Gostaria de, Excelência, dar uma parte aqui, Vossa Excelência, Fred. Fica à vontade. Aproveitando aqui, quando Vossa Excelência fala no aposentado, que eu falei daquela hora, e mesmo que aqui paga algum Laércio, Libório, os pagamentos são muito, paga-se muita gente, ele fica aguardando um apurado, sabe? E aí as pessoas ficam até tarde esperando que apure o seu dinheiro para eles receberem. E mesmo assim, alguns aposentados se deslocam daqui para Campina Grande, né, para receber em Campina Grande. Se ele recebe em Boa Vista, ele não vai comprar só o pão, não, ele vai fazer a feira em Boa Vista. Com isso, o mercado vende, paga o ICMS retorna parte para o nosso município, vai gerar emprego. Então, o município só tem a ganhar com isso, né? Nós só temos a ganhar com essa situação, né? Então, isso era isso, senhor presidente. E outro ponto nesse sentido, o poder municipal pode manter as tendas no período de pagamento, por exemplo, de aposentado, que são aqueles 10 dias no mês, né, para ficarem na sombra, né, com cadeiras, por mais que sejam pessoas, né, idosas. Eu acho que tudo isso poderia ser feito para que os nossos idosos tivessem aí o direito de sacar o seu dinheiro no nosso município e não ficar no sol ou na chuva, né, vereador? Senhor presidente, nós dispomos quando a gente já passa um calendário ao aposentado, que ele já sabe quais são os dias do mês que vai receber. Porque às vezes o banco, hoje aqui não tem ensino, porque você vai receber tal dia. Então, nossos aposentados, os que é sócio do sindicato, chega ao sindicato, lá meu menino Joaquim digitaliza, né? E nós já passamos um calendário os meses todinho do ano que ele vai receber. Então, isso para o aposentado também já é bom, já sai debaixo do braço, sabendo qual é o dia que ele vai receber. Né? Viu? Temos o controle. Beleza. Obrigado, Fred, pelas palavras dirigidas a esta presidência. Com a palavra, o vereador Damião. Senhor presidente, me desculpa também ter parabenizado pelas contas aprovadas, que esse trabalho é todos nós. Pessoalmente. Viu? É todos nós, exatamente. Tranquilo. Esse é um trabalho todos nós vamos de parabéns. Né? Obrigado, vereador. Senhor presidente, colegas, vereadores, funcionários dessa casa, pessoas aqui presentes, Fortune Filmagem, internautas, meu bom dia. Parabéns ao presidente pelas suas contas aprovadas, extensiva também ao prefeito, André Gomes, por suas contas também aprovadas. Fui procurado por caçambeiro, solicitando que a Secretaria de Obras de Agricultura pudesse fazer uma melhoria na estrada do minério, da mina. Estive com o secretário faz 8 dias hoje, solicitei pessoalmente a ele.
Fui autor do requerimento há quase um ano, solicitando que pudesse ter uma melhoria periódica naquela estrada. Estrada essa que de onde transporta toda a riqueza de Boa Vista, onde a gente é um absurdo, a gente está vendo caçambeiros amarrar pneus na sua traseira do seu caminhão para poder dar uma pequena melhoria àquela estrada. O companheiro Marinés sabe o quanto o lucro é pouco e o quanto, às vezes, quando o carro dá um prego, o prejuízo que é, né? Então, acho que isso é o mínimo, se pudesse manter sempre. Eu acho que a gente toda vez está pedindo melhoria no estrada, eu acho que não há tanta essa necessidade. E, como representante dessa casa, presidente da Comissão de Saúde, Educação e Servidor, procurei a secretária de Educação, senhora Berlita, quinta-feira. Fui para tirar algumas dúvidas com ela. Fui bem recebido por ela, muito atenciosa. E já fiquei muito feliz com o retorno das aulas. Aulas elas todas presenciais, 100%. Muito bom. Eu, como pai, também fico feliz, né? Perguntei a ela porque uma das preocupações foi em relação ao material escolar, que eu acho que dava para a prefeitura estar entregue, inclusive no início, ter avisado até os pais que não comprassem o material escolar, porque até eu falei para a mesma, as coisas não estão fáceis, né? Imagina, eu tenho um filho só, você vai comprar material, vê o custo. E quem tem 1, 2, 3 filhos. E eu acho que poderia ter sido programado e ter uma sugestão que o próximo ano os pais façam a entrega, os pais sejam avisados antes. E ela me comunicou que seria entregue à educação infantil todo esse material, em torno de 370 crianças, né? Também levei a preocupação à mesma sobre em relação ao fardamento, porque o último ano que foi entregue foi em 2019, nós estamos há 3 anos praticamente sem fardamento, e ela também me explicou que já foi, através do prefeito André, já foi lançado o edital, e brevemente esse fardamento será entregue. Então, essa é uma sugestão que a gente possa, no próximo ano, agilizar mais e que, se for possível, que estenda esse material escolar para mais pessoas. Se não for poder, porque nós temos hoje 1.300 alunos, mais ou menos, né? Eu acho que dá para o município fazer isso, padronizar o material. Eu acho que isso é mais que uma pequena ajuda aos pais, a esses alunos, porque cada dia mais as coisas estão mais difíceis. Você vai no supermercado hoje, quando vai daqui a um mês, aquilo que você comprou por 500 mil reais, você não compra mais, né? E imagina para quem ganha um salário mínimo. Então, acho que é que a gente possa sensibilizar e possa ter um olhar, ampliar esse olhar que a gente tem em relação a essas nossas crianças. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador, pelas palavras dirigidas a esta presidência. Com a palavra, o vereador Antônio Macedo. E antes do vereador Antônio Macedo, né, repudiar a atitude daquele deputado estadual de São Paulo, né, Arthur Duval, pelas palavras dirigidas às mulheres ucranianas, né, num período difícil, né, dizer que nas cidades mais pobres lá da Ucrânia as mulheres são mais fáceis, né? Infelizmente o deputado ele foi de uma infelicidade muito grande, né, de uma falta de caráter, e esta casa, né, se repudia com a atitude de um representante do povo nesse sentido, né, no momento em que a mulher procura seus maiores espaços numa sociedade em que ela é muito importante, né? Nosso repúdio aqui. Com a palavra o vereador Antônio Macedo. Senhor presidente, colegas vereadores, meus conterrâneos, quero inicialmente me acostar às palavras dos colegas com relação à aprovação por unanimidade da mesa diretora, de forma especial na pessoa do colega presidente Fernando Aires, dizer que não é nenhuma novidade para nós a aprovação dessas contas, que vem sendo, graças a Deus, paulatinamente, sendo aprovadas há mais de 15 anos, não é isso? Já? Há 15 anos, 16 anos. Então, isso é motivo de orgulho. Eu sempre costumo dizer que a Câmara de Boa Vista é um orgulho
para toda a Paraíba. Quero também reforçar o requerimento verbal de Carlos, dizer que, de fato, o pagamento dos aposentados em Boa Vista traz muitos benefícios e, recentemente, já esse ano, eu fui em mais de 35 cidades que eu e Severino visitamos e a gente observa isso, que Boa Vista é uma cidade muito central e há uma fuga de capital, uma fuga de dinheiro muito grande. Muitas dessas cidades do sertão são isoladas e as pessoas não têm outras alternativas, acaba consumindo na própria cidade. Se não tivesse, seria uma miséria total, a verdade era essa. Nós temos o privilégio de ser uma cidade central em todos os sentidos. Até a forma de vivência é diferente das cidades que a gente tem encontrado aí no sertão. E uma das carências que nós temos é justamente esse gasto do salário em Campina Grande, não é? Por ser muito próximo. Eu acho que a gente tem que pensar em algo, depois disso aí, algo maior que envolva a prefeitura e o poder legislativo, no sentido de fazer uma campanha de que os nossos conterrâneos comprem na nossa cidade. Se for cortar cabelo, que corte em Boa Vista, se for fazer as unhas, que faça em Boa Vista, enfim. Privilegiar os profissionais, né, os pequenos profissionais, que nós temos muitos aí, muitos mesmo, muitos aí, pequenos empreendedores que estão aí esquecidos e que precisa fazer uma campanha em massa aí da prefeitura, legislativa e a sociedade para que esses serviços sejam valorizados. Quero também parabenizar a Secretaria de Educação e o senhor prefeito André Gomes. Semana passada eu e Fred estivemos na abertura da Semana Pedagógica e mesmo com todas as dificuldades, Berlita tem sofrido bastante porque não é fácil, eu dizia desde o princípio, que a Secretaria de Educação em toda essa pandemia, não só em Boa Vista, em todos os locais, sofreu e vem sofrendo até hoje. Não é brincadeira você não saber o que fazer, se vai ter aula presencial, se vai ter aula remoto, se vai ser aula semipresencial. Você vem cobrança de uns que querem, outros que não querem. Você tem a cobrança de pessoas que ficam colocando dúvidas. Se uma criança pegar uma Covid, se tiver um problema maior, quem seria o culpado? Enfim, a gente vem enfrentando esses problemas, não é de hoje, há mais de 2 anos. E eu acho até que, em se tratando de universidade, por exemplo, a estadual, a federal, as aulas já deveriam ter sim voltado presencialmente. E não há motivo nenhum para que todas as escolas no país voltem a ter aula presencial. Mantendo todas as normas de segurança, eu não vejo nenhum problema. Então, me acosto ao que disse Fred, estou feliz porque ontem, chegando em Boa Vista, vi os ônibus saindo com os alunos, nos dá um orgulho de saber de que esses jovens começam a ter esperança novamente. Não é fácil ter aula remota, fica para quem pode ter condições. É claro que é um futuro sem volta, não é? Que a gente não vai mais retornar isso, o home office, o trabalho remoto, as aulas remotas, elas vão existir daqui para frente. No entanto, as aulas presenciais, elas precisam acontecer para que haja essa interação entre professor e aluno e sociedade. Por fim, eu quero também dizer que nós brasileiros, nós cidadãos do mundo, estamos atônitos por toda essa surpresa que foi na semana passada, a invasão que Putin está fazendo na Ucrânia, de forma criminosa, de forma, egoísta.
pensando apenas no poderio econômico que a União Soviética, quando se dividiu, ou quando dividiu seus países, criando outros há algum tempo atrás, perdeu a hegemonia no mundo, sobretudo para a China, que é também um país socialista, e percebendo esse recuo da da Rússia, economicamente falando, no mundo, começou a colocar os olhos para retomar aquilo que antes era seu e que também surgiu uma ciumeira pelo fato da Ucrânia querer participar da OTAN, Organização do Atlântico Norte, que tem 30 países e que todos eles são países capitalistas. Então, infelizmente, o ser humano mostrou a sua cara e hoje a gente pode dizer que nós estamos, o mundo inteiro está à beira de um colapso, de um fim da era, por uma única pessoa. Seja Putin ou seja outro ditador que tenha as armas químicas, bélicas, que não se falou nas armas biológicas, as armas químicas de bactérias, que poderiam também fazer um desastre no mundo. Estão falando só nas armas nucleares, que são suficientes para desestruturar e acabar toda a sociedade no mundo inteiro. Então, o mundo tem aparelhamento suficiente para destruir hoje a Rússia? Tem. Mas basta uma decisão impensada e imbecil de um presidente desse, que o mundo iria por água abaixo. Então, eu costumo dizer, é como alguém está fazendo outro refém com uma faca, e aí se sacrifica dezenas, centenas de policiais, como a gente já viu várias vezes, por uma única vida, né? A pessoa pode matar o ladrão, mas a pessoa tenta salvar uma única vida. Então nós estamos numa situação de um sequestrado. O mundo está nas mãos apenas de uma única pessoa sendo sequestrada. Eu tenho poder, eu tenho as armas, mas eu não posso fazer nada, porque na hora que ele detonar uma arma química dessa, uma usina nuclear dessa, o mundo vai por água abaixo. Então é lamentável que a gente esteja assistindo isso, e mais lamentável é essa, como falou o deputado, infelizmente foi para lá e usou dessas patifarias para expressar o seu entendimento com relação às mulheres ucranianas. E outra é os estupros coletivos que está havendo já de policiais, que isso acontece na guerra. As pessoas abandonando suas famílias e sem saber para onde ir, né? Quando nós fomos para a Europa em 2018, eu já via nas ruas milhares de pessoas morando nas ruas da Europa que eram refugiados, vivendo de biscates. Se você for em frente à Torre Eiffel em Paris, tem dezenas e dezenas de pessoas abandonadas vendendo pequenas bugigangas, que é exemplo do que acontece aqui no Brasil, que os guardas municipais retomam as mercadorias desse povo. Lá também na Itália existe isso, na França existe isso. Quando eles viam a polícia chegar, eles saíam correndo com as pequenas mercadorias, que era a sua sobrevivência. Então é isso, é lamentar, pequenos somos, pequenos seremos, mas o que podemos fazer é orar para que Deus restabeleça a paz e que aquelas pessoas sofram menos do que estão sofrendo na atualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pessoal, aproveitar o gancho do companheiro Macedo, quando ele falou, temos que incentivar as pessoas a gastar em Boa Vista, fazendo as unhas, cortando cabelo, comprando em Boa Vista. Mas, pelo outro lado, a gente tem que trabalhar, os comerciantes de Boa Vista tem que incentivar ao consumidor a comprar em Boa Vista. Porque hoje as pessoas são muito esclarecidas, graças a Deus, né? Pesquisa preço, então tem que falar com os comerciantes
que eles têm que ser flexíveis nos seus preços para que as pessoas comprem em Boa Vista, né? Esse trabalho nós temos que fazer também para com os comerciantes. Então, E Só- hoje só- a quantidade de compras online que existe, né, de material de limpeza, de tudo no mundo, as pessoas, o mundo realmente é outro. E um pequeno concorrer com um grande é difícil, né? O vereador Damião vai fazer Só uma a parte, palavra. vereador Antônio Macedo, eu acho que pode-se o município, quando você falou num pequeno empreendedor e sem ajuda, tá, o município pode começar a pensar de abrir um crédito, criar um programa Empreender Boa Vista, uma pequena carta de crédito aí. Tem estado que, se eu não me engano, Cabaceira tem, porque aqui o estado abriu foi vergonhoso, né? 30 pessoas em nossa cidade, quem era 8 horas, 8 e 5 já não tinha mais vaga. Então, acho que o município pode se pensar, leve o presidente, leva o prefeito, criar aí uma carta de crédito, criar um programa aí, Empreender Boa Vista, com pequena ajuda para os pequenos. Como é uma coisa que será um crédito pago, terá que ser pago, eu acho que uma taxa de juro baixíssima. Eu tenho um sobrinho, Antônio Macedo, que ele identificou com o ramo de cabeleireiro. Então ele, graças a Deus, fez fazendo alguns cursos, está dando certo. De juro, Antônio Macedo, quando foi na nossa convenção de 2020, eu ia cortar o cabelo com ele a primeira vez, ele estava iniciando. Eu tive até um pesadelo. Assim, né, primeira vez, né? Mas eu fiquei assustado, mas assim, cortei, deu certo. Está investindo, melhorando o salão, na casa que é de um tio meu, Tadeu, que faleceu. Então ele está fazendo algumas melhorias sem ajuda. Então imagina, se o município criar aí um Empreender Boa Vista, com uma pequena ajuda em crédito a juros baixíssimos, irá incentivar bastante a todos esses pequenos comerciantes que não têm uma ajuda, para que possa dar continuidade num momento tão difícil que eles vivem, né? Só concluir aqui, só para ver, a gente está vendo uma situação tão caótica no mundo, em termos de pobreza. Eu vinha dizendo já há 3, 4 anos aqui na Câmara, os colegas, que a gente estaria vivenciando uma época de empobrecimento da nação. Eu disse isso aqui várias vezes, que os colegas que conversou comigo sabem disso. Empobrecimento da nação e desvalorização do dinheiro, da moeda. Eu vou contar 2 fatos que aconteceu quando eu voltava com o Severino segunda-feira, quando eu voltava de Paulista, uma cidade que fica após São Bento para cá. Aí eu vinha para Patos, estava na dúvida se vinha para São José de Espinharas, que tem uma parte de estrada de chão. E quando eu vinha no contorno, quando passei no contorno que descia uma ladeira no contorno de uma cidade, Serra Negra do Norte, não sei se vocês conhecem. Aí quando eu desci a ladeira que subi, eu vi um jovem, magrinho, com uma bolsa nas costas, caminhando. E aí eu subi a ladeira, quando cheguei na frente me arrependi, eu disse, eu vou levar esse rapaz, Severino. Aí disse, vamos ver, né? Aí eu dei de ré no carro assim uns 200 metros e perguntei para onde ele ia. E ele disse que vinha de Serra Negra do Norte e ia para São José de Espinharas. Agora tu imagina, uma média de 35 a 37 quilômetros a pé. Aí eu fui conversando com ele, eu disse, bom, eu estava com vontade de ir para São José de Espinharas, que a outra saída é em Patos, mas eu vou te levar em casa. Só assim eu conheço a cidade também. Então, fui levar ele em São José de Espinharas, e eu fiz até uma entrevistazinha no nosso grupo de Conhecendo a Paraíba, está lá a entrevista, mostrando essa coincidência. Ele foi uma semana na casa de um colega para ver se arrumar trabalho, com 18 anos. Uma pessoa pobre, estudante do 3º ano do ensino médio. E aí vinha a pé porque não tinha dinheiro para pagar. Então imagina só, nem tinha uma carona. Ia andar 35 a 37 quilômetros, você vê, e nós demos essa carona. Eu perguntei para ele se ele acreditava na mão de Deus e, por coincidência, ele era evangélico. E ele disse que vinha caminhando e sabia que alguém ia dar uma ajuda para ele. Ele não sabia como, mas ia aparecer. E apareceu a gente. E quando chegou mais adiante, não ficou aí. Foi obra de Deus. Quando saímos de Patos, que estava subindo outra ladeira, próximo à entrada de... Eita, esqueci a cidade pequena.
que vem para Salgadinho, a primeira cidade, qual é? A pequenininha, perto de Patos, Quixaba, exatamente, Marinés. Quixaba, próximo, encontramos outra mulher com a sacola na mão, caminhando, e eu passei direto e depois me arrependi, voltei, dei minha volta na pista e quando retornei, eu disse, ei, a senhora aqui, vamos com a gente? Vai para onde? Ela disse, não, meu filho, eu não tenho dinheiro, não. Eu digo, não estou falando em dinheiro, não, estou falando em ajudar a senhora aqui para dar uma carona. Vai para onde? Cacimba de Areia. Tu acredita? Também mais de 30 quilômetros. Foi pedir, colocamos no carro, 55 anos, parece que tinha 70. Foi pedir comida em Patos. Vinha com uma sacolinha lá de plástico na mão, fazendo uma feirinha com a filha de 5 anos com leucemia em casa. Não, tem Cacimba de Areia, tem a Areia de Baraúna, tem Cacimbas, são essas cidades tudinho. Tem a Areia de Baraúna é a primeira, depois de Salgadinho. E tem Cacimba de Areia também. Só que ela morava próximo na Serra, ela mostrou a casinha, 35 quilômetros mais ou menos, para andar a pé também, rapaz. Tu tá entendendo? Eu me sentia, você ou qualquer um daqui, se sentia tão pequeno, tão frágil, tão impotente diante de uma situação dessa, que não tinha nada para comer na casa dela, entendeu? Deu uma ajuda para a energia que ia cortar na quarta-feira, se não 2 meses. Demos lá uns pacotes de biscoito que a gente tinha lá. Enfim, veja quanta gente, sabe? E passou gente de lá que tinha um carro e que faz frete, porque ela não tinha o dinheiro, não levou ela, rapaz. Isso é uma desumanidade que eu vou te falar. É impressionante como a gente encontra pessoas boas e pessoas ruins ao extremo, não é? Então aconteceu esses 2 fatos que me deixou assim, nos deixou pequeno ao extremo. Se a gente vê dificuldade aqui, quando a gente vê uma situação dessa, a gente fica sem entender como o ser humano vai caminhar 30, 40 quilômetros para levar uma comida para uma criança, quando não tem como dar. Ela, inclusive, estava pleiteando, eu lembrei até do sindicato, pleiteando uma aposentadoria, Carlos, porque ela vivia com um senhor que era casado, teve filho, essa de 5 anos, inclusive, aí a outra era casada no civil, nunca tinha se divorciado, aí deu entrada na pensão, conseguiu, ela ficou a ver navios. Aí eu disse, mas a senhora não entrou na justiça? Não, entraram para mim, estou esperando, vai demorar. Mas, obviamente, para poder ela dividir essa pensão ou tentar retirar, não é fácil, né? Mas aconteceu os 2 fatos que eu queria só contar como um fato histórico. Para mim foi. Eu queria só aproveitar ali o gancho do companheiro Marinés e de Damião a respeito de estrada. Eu me esqueci de falar a situação da malhada, do assentamento, sabe? Que as pequenas chuvas que houve uma danificação muito grande nas estradas lá, sabe? E aí eu alguns dias ia para o Sítio Bravo, passei ali nos Pinheiros, né? E vi onde reforçar as lombadas. Mas aí esqueceram de tapar o buraco antes e depois da lombada, né? Eu vi muitos buracos ali. E me lembrei da revolução que eu fiz alguns anos para trás, quando era 2 patrões, não sei quantas caçambas, tive aquela revolução, fizemos aquela cobertura à frente do Centro Pinheiro, e não vamos aguardar que a BR venha. Quem sabe quando é que essa BR vai vir, sabe? Então acho que aí o nobre secretário tem que ter os olhos virados para as partes públicas, né? Não só esperar que vá de ano em ano fazer mutirões, porque estrada onde ficou, você tem que estar lá consertando. Se esperar para fazer de ano em ano o município que transitava, né? Se deixar criar um pequeno buraco e apelar para o final do ano aqui, fazer um mutirão, contratar não sei o que lá, fica ruim. Todo pequeno buraco tem que haver o conserto imediato, senão fica intransitável o município. Então, sério, muito obrigado, presidente. São vários apelos nesse sentido, né, de melhoramento de estradas municipais, né? Ô, senhor presidente, Vereador Marinés. eu queria só reforçar que às vezes a gente, assim, na nossa tribuna, um assunto puxa outro, às vezes nós entra em assuntos assim, que não tem tamanha relevância, mas é bom, né? É conhecimento, são essas coisas que às vezes, nem todas as vezes, quando é uma discussão de
de uma matéria polêmica de alguma coisa, É, às vezes tem eu quase, nós estamos eu aqui tô agora quase preocupado um bate-papo e está Mas, né, tô muito preocupado louvável. com o vereador Zeninho, que ele já pediu para falar faz umas meia hora aqui. Vou passar a palavra ao vereador Izenaldo. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, né? Você internauta que nos acompanha de casa, a vocês que estão aí na plateia, né? Inicialmente, quero parabenizar Vossa Excelência, né, por mais uma aprovação das contas da Câmara Municipal, né? E também parabenizar o doutor Maviael, né, o assessor jurídico, e Paiva, o contador, que é quem orienta Vossa Excelência, né, em todas as decisões a ser tomada aqui dessa Câmara. Isso mostra a responsabilidade e o comprometimento que todos nós temos com essa Câmara. Também quero parabenizar o prefeito André Gomes pela aprovação das contas de 2019, né? Mais uma vez aprovado as suas contas. E vale salientar também que, sem ressalvas, né? A questão da Câmara Municipal de Boa Vista aqui foi aprovada as contas por unanimidade, sem ressalva, né? Também quero parabenizar o companheiro vereador aqui, Carlos Jovens, pela iniciativa de mudança de banco, né, para que os aposentados possam receber o dinheiro aqui dentro do município. Isso aí é um pleito bastante importante para a sociedade e também para o nosso município, né? Tanto na arrecadação de impostos, como foi falado aí, o ICMS, que volta em forma de receita para o executivo, como também aqui o ano passado voltou a lei do ISS, né? Quer dizer que se um aposentado desse vier passar o cartão aqui, fizer um corte de cabelo que passe um cartão de crédito, o ISS vai ficar na fonte, né, geradora do serviço, não é isso, senhor presidente? E isso é de bastante relevância para o nosso município e vai incrementar muito a economia, né? Vale salientar também, pegando aí a ideia do vereador Antônio, a questão da campanha de publicidade, que isso é muito importante, tanto divulgando que os aposentados podem receber e transferir suas contas para outra instituição bancária, não é isso? Como também pode orientar os comerciantes a rever a questão de preço em uma forma de segurar esse cliente, porque também não vai ser só ele receber aqui que ele vai gastar aqui, não. Tem que ter incentivo dos dois lados para que haja um consenso e Boa Vista, como um todo, se beneficie, né? Acho que isso é mais uma luta que a Câmara tem que abraçar, como outras e outras que já tivemos aí, e graças a Deus correu tudo bem. E são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Izenaldo, pelas palavras. Vamos agora à votação das matérias. Temos a moção de pesar, que será encaminhada aos familiares da senhora Josefa Antônia Oliveira Guedes, a mãe de LS, falecida no último dia 24, será encaminhada aos familiares. Rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Dona Zefinha. Temos a moção de aplausos, sobrescrita pelos os vereadores. Concede votos de aplauso ao estudante da Uninasal José Carlos Santos Rocha, em virtude da conclusão do curso de Engenharia Elétrica. Em discussão, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 03, de autoria do vereador Antônio Macedo, requer a recuperação e ou reconstrução da passagem molhada existente em nossa cidade, no local que dá acesso aos sítios Matumo, Santa Rosa, São Bento, Riacho do Açude e adjacências. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores, todos os anos a gente faz, ou eu ou algum colega faz o requerimento sobre essa passagem molhada.
Eu diria que a passagem molhada é o cartão postal de Boa Vista, no que se refere à passagem molhada. Então, merece já receber um tratamento adequado, é um local que, como se diz, importante, porque são 3 ou mais sítios verdadeiramente, vai até para Soledade também, Matumbo, Riacho do Açude, Santa Rosa, São Bento e adjacências. Então merece ali ser feito um trabalho realmente decente. Eu acredito que não reparo, eu pedi um reparo, mas obviamente que a gente deve ter aí um projeto mais amplo, como uma passagem molhada que nós apreciamos em Cabaceiras, na entrada do sítio Ribeira, né, que tem vários tubos abaixo da ponte, né, eu falei ponte, uma mini ponte, né, que aí daria uma visão melhor para aquele local, né. Eu acho que essa aí numa enchente ou numa cheia aí do açude, do rio, provavelmente vai causar bastante transtorno, já ela praticamente é deslocada da sua trajetória normal, então requer urgentemente um projeto e com certeza uma emenda de um deputado ou do próprio Estado. A gente poderia fazer essa passagem molhada, dando melhor conforto aos transeuntes daquele local. Era isso, senhor presidente. Em discussão, requerimento, vereador Marinese. Primeiro, seu colega Antônio, parabenizo Vossa Excelência e eu acrescento mais aqui que essas passagens molhadas desses grandes rios, não é grande rio, os maiores, deveria ser mais planejado, assim como tem no Monte Alegre, tem no Açude Dentro, a passagem molhada sobre bueiras. Quando é pouca água, a água passa por baixo, não prejudica em cima em nada, porque o que mais faz acabar é ela molhada e os carros passando e aquilo vai danificando. Então, quando essas passagens molhadas são construídas sobre bueiras, a duração é maior, água pouca não impacta do tráfego de carro, não é excelente. Eu só acrescento isso, que seja mais planejada para quando as próximas forem fazer, ou até um dia essa mesma daí da saída, que seja planejada dessa forma. Obrigado. O vereador Fred tinha pedido antes, com a palavra o vereador Fred. Só reforçando o apelo do colega Antônio Macedo, eu também, como sempre passo nas passagens molhadas, Caluete, e também tivesse esse tipo de procedimento que o colega cita, mas também que tivesse um trabalho de manutenção. Se você hoje for passar lá na estrada, na passagem molhada que tem do Caluete, ela tá cheia de algaroba em suas voltas, essa daqui também tá, então isso danifica a estrutura dela. Aqui também se tem uma manutenção, e que isso é muito importante para a vida da passagem molhada. A do Caluete lá, se você for passar nas duas laterais, ela tá a indicaçãozinha de uns pilares que tem, mas já estão cobertos pelas algarobas que vêm a aflorar no seu tempo. E com isso, a algaroba danifica muito o material, que é cimento, pedra. Então, as rachaduras, esse tipo de manutenção é muito importante para a vida útil das passagens molhadas. Eu não entendi bem. Vossa Excelência pede a recuperação da passagem molhada do rio, é? Não, tudo bem, a reconstrução. Agora, tubo talvez não dê certo ali não, porque você sabe que o rio de 30 em 30 anos ele dá uma grande cheia, né? Se não fosse o cemitério, o que daria mais certo é se Vossa Excelência andou ali por Sagrado São Félix para dentro. Agora que foi construído no Rio Paraíba para Sagrado São Félix. Que barra um pouco da água que vem da Cauã, que já fica para Sagrado São Félix. Se não fosse o cemitério, tentaria fazer um barramento um pouco da água, né? Uma paredinha para que ela barra a água. Mas a manutenção é óbvio, tem que ser feita, né? Tem que ser Vereador Damião com a palavra. Macedo, comum contigo, com Vossa Excelência. Inclusive, o ano passado eu fiz um requerimento oral em relação à recuperação.
Nós temos um exemplo aqui, Cabaceiras, as passagens molhadas de Cabaceiras são dessa forma. Eu acho, Everson já viu a de São Domingos, que é o Rio Paraíba, é um rio grande, perene, né? A água da transposição está sempre passando e não incomoda nem praticamente. Quando ela sobe mais um pouco, não empata nem de carro, moto transitar. Né? Inclusive, seria um complemento, como o vereador Flávio solicitou já, aquela conclusão daquele calçamento que vem daquela rua que desce para o Rio Santa Rosa, né? E parece que o prefeito também tem um pensamento de calçar aquela rua que passa por trás de Beto, na frente da casa de Beto, ali pro pessoal que vai dar acesso ao setor que vai para o cemitério. Eu acho que assim, fizesse essa passagem molhada, né? Concluísse aquele acesso até a rua Prefeito Cimino Cabral. Eu acho que daria realmente uma visibilidade linda na nossa cidade, melhoraria bastante. E eu acho que a Cabaceira mesmo foi um deputado que conseguiu uma emenda para que fizesse aquela passagem. E lá o rio bem maior do que o nosso, né? Mas assim, eu acho que tem coisa que não precisa, nem eu estar falando com o vereador aqui, Marinésio. Eu acho assim, a gente pede, mas assim, tem coisas que se eu passo na rua, eu como secretário vejo um buraco numa rua, eu acho que não é necessário, eu acho que eu me incomodaria e iria tentar tapá-lo, porque vai ficando feio. Não falando, o colega falou uma coisa, eu não queria nem fazer outro requerimento sobre pequenos detalhes. No ano passado eu fiz um requerimento pedindo a retirada ou recolocação do poste ali em Santa Rosa, mas o poste continua do mesmo jeito, praticamente caindo, que Deus o livre, né? Que Deus o livre. Mas o poste está lá, né? Ali depois de Heraldinho, continua do mesmo jeito aquele poste ali. Se acontece uma tragédia, que Deus nos livre, não é? Aí vem um desmantelo. Quer dizer, uma coisa tão simples de se consertar. Eu nem carece um requerimento, né? Mas a gente faz para dar publicidade. Ô, presidente. Então, só tomando aqui a tua parte, aproveitando aqui essa palavra do Antônio Macedo, como teve palavra de Izenaldo já em outras sessões cobrando. Então, por que não uma sugestão minha, de tantos requerimentos, de pequenas coisas que não foram realizadas, por que a gente não convoca os secretários, senhor secretário, para que na próxima sessão estejam aqui à parte? Porque são pequenos requerimentos, como o colega Macedo agora cita, que há mais de ano aquele posto, graças a Deus que ele está daquele jeito. Mas são pequenas ações aqui, pequenos requerimentos que a gente tem, a nossa preocupação em ver, em cobrar. Então, como sugestão, a gente poderia solicitar que passar os requerimentos que estão pendentes e que o secretário viesse dar uma explicação porque de um serviço tão pequeno como aquele poste não foi tirado. Aqui fica a minha sugestão aos colegas vereadores. Só um momento, questão de ordem aqui, pessoal. Olha, sugestão nesse sentido tem que ir de acordo com o regimento. Convocação de secretário, tem que ser feito requerimento, não pode ser vocal, verbal, é requerimento e especificando os pontos que vão ser abordados. Ninguém vai convocar ninguém para sabatina. É dentro do regimento. Ou pedido Na verdade, de informação. não, porque o pedido de o secretário para um esclarecimento seria se algo tivesse contrariando alguma coisa. Poderia ser feito uma audiência da própria Câmara pedindo para que esses pequenos requerimentos fossem Eu atendidos. discordo do vereador. Audiência nesse sentido não existe. É esclarecimento. Não é audiência pontuais. com ele. Eu digo audiência com O ele. vereador pode solicitar. Sim, o vereador, audiência. exatamente. Eu acho É isso que eu estou dizendo. Audiência do vereador solicitando. do vereador por escrito. com o secretário pedindo. Não é? Caso ele não atenda, aí você faz um requerimento, é voltado aqui na casa e pede esclarecimento naqueles pontos. Né? A gente tem que caminhar nesse sentido. Eu sou muito amigo de Neguinho, por exemplo. Sou muito amigo. E algumas vezes já tem orientação a ele, pessoal, ó, Neguinho, assim. A gente, eu já fui secretário aí por diversas vezes. A gente não tem só o olho voltado para fazer o bem. Acredito que nenhum dos secretários vai deixar de receber qualquer um dos senhores vereadores. E ele vai explicar se é de competência dele ou não. Agora, se o momento não está deixando sem resposta, aí você tem que oficializar as coisas. Né? A gente não pode
partir para o boca a boca, não. É oficialmente oficializar os pedidos, Senhor presidente, né? Nesse sentido. quando eu fiz essa. Não, eu estou só sugestão, esclarecendo Não, porque isso aí é uma matéria não foi que, assim, a que, questão que pedia a minha intervenção no sentido de ordem, tudo porque bem. o regimento trata desse assunto claramente. Não, tudo Só bem. nesse A questão sentido. só como uma Tranquilo. sugestão, então Uhum. se faz necessário. Você esse estudo, não, pode, tudo bem. você pode pegar os seus requerimentos que são direcionados a algumas secretarias e oficializar. Tudo bem. Não sendo atendido, aí você vem com um requerimento de Não, convocação assim, para Até os necessidade, assim, o que secretários. me chamou a atenção foi só a Uhum. questão quando o Tranquilo. colega Eu acho que é o seguinte, Antônio vamos- Macedo entrou no assunto da passagem, Uhum. que já havia sido um requerimento. Esse poste que- mesmo, todo mundo na época aqui comentou do requerimento, que ninguém sabia de quem era Inclusive, o poste, ele se não era é da da Telemar, Energisa. se era da Energisa. Ele não faz né? parte da Energisa. Ele não Aí, faz parte da rede da Energisa. pô, se não é de energia, não é nem competência do município. Então, porque né? ele não faz parte. Amigavelmente, ela pode chegar para o secretário e dizer, ó, fulano, tu tem que ter o olho virado para as ações públicas, não só virado para a ação do voto, né? É. Eu fui secretário por diversas vezes, algumas vezes, e tive o Mas, olho virado assim, para a ação a pública. mesa orienta nesse sentido aos senhores vereadores. Os requerimentos não atendidos, o porquê oficialize. Tudo é oficializado. Querendo convocar o secretário para alguma explicação, tem que passar por requerimento aqui no plenário. Eu estou aqui atuando como árbitro nesse sentido de orientar. Falou na questão lá da água do Rio Paraíba. Eu me lembrei essa semana, eu vim ouvindo programa de rádio, e ouvindo que o radialista tá mal informado. Quando ele fala na água de Buqueirão, que está com 25%, parece, de Buqueirão, dizendo que não estava indo água da transposição. Ele é mal informado, porque a transposição está vindo água com todo vapor. Pelo menos toda semana eu vou a Monteiro. É possível, eu acho que não ele sabe que eu estou vendo um rio lá jogando água da transposição. E um radialista, ele é um formador de opinião, né? Eu estou no cacete na transposição, que não estava vindo aqui, Buqueirão ia secar, que não sei o quê. Eu não sou de ligar para a rádio, mas tenho vontade de ligar nesse momento, né? Que não dava área, para dizer que ele é mal informado. Dizendo que a água da transposição não está vindo do Rio São Francisco para Buqueirão. Que está vindo muita água. E é muita mesmo. Viu? Tem a informação, né? O jornalista, muitas vezes, radialista. Então, a gente atua nessa forma. Aqui a mesa só pode posicionar em relação a pedidos através de requerimentos nesse sentido, né? Para a gente oficializar as coisas e obter as demandas, as respostas necessárias. Bastante debatido o requerimento do vereador Antônio Macedo, colocado em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando os mesmos para de hoje a 15 dias, às 10 horas, com as graças de Deus. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nos abençoe.